Voltamos para o último bloco do Domingo no Esporte. O assunto agora é a seleção brasileira. Na última quarta-feira, Luiz Felipe Scolari convocou a seleção para os amistosos de setembro, contra a Austrália no Mané Garrincha e contra Portugal em Boston. A lista teve direito à volta de jogadores escolhidos da Copa das Confederações por indisciplina. Confira a lista aí. Goleiros: Júlio César, Queens, Jefferson do Botafogo. Laterais: Daniel Alves do Barcelona, Michael Roma, Marcelo do Real Madrid, Maxwell do Paris Saint-Germain. Zagueiros: Thiago Silva do Paris Saint-Germain, Davi Luiz, Chelsea, Dante, Bayern de Munique e Henrique do Palmeiras. Volantes: Luiz Gustavo do Wolfsburg, Fernando do Shakhtar, Paulinho do Tottenham, Ramires, Chelsea. E os meias: Hernandes do Lazio, Oscar do Chelsea, Bernardo Shakhtar. Atacantes: Lucas do Paris Saint-Germain, Hulk do Zenit, Neymar do Barcelona, Fred do Fluminense e Jô do Atlético Mineiro. Como você pode ver aí na lista, a lista não está muito diferente da lista da Copa das Confederações. O Felipão manteve a única novidade que ele convocou para o jogo contra a Suíça, o Maxwell, e chamou mais 3 nomes diferentes. O Ramires para o lugar do Jadson, o Maicon no lugar do Jean e o Henrique para o lugar do Hever. Isso, ele manteve, a base da Copa das Confederações. E fora da Copa das Confederações, por ter se atrasado para uma avaliação médica antes de um amistoso em Londres, Ramires vai ter uma nova chance, batendo de frente com o presidente da CBF, que praticamente anulou qualquer chance do Ramires estar de volta à seleção. Acho válido o Ramires de volta. É uma nova chance, o próprio Filipão explicou que a situação dele foi resolvida por ambas as partes. Uma nova chance aí para o Ramires, com direito, como você disse, a um alfinetado no José Marim, que tinha insinuado que o Ramires não seria mais convocado. O Scolari, indo de encontro. Deixou claro que quem escala é ele. Com certeza. E outra novidade foi o Maicon, que foi titular na última Copa do Mundo, também está de volta. Ele chegou a ser até convocado na era Mano Menezes, mas acabou não se firmando. O Filipão disse que quer observar as condições físicas do lateral, que ficou um bom tempo sem jogar no Manchester City. Uma das causas por ele ter parado de ser convocado foi essa, mas na última janela de transferência, o Maicon foi para o Roma. E segundo o treinador, a intenção é dar mais experiência a essa posição de lateral, que é a seleção mais carece, é a posição mais carente do futebol brasileiro. A verdade é que é difícil arrumar um lateral, A verdade é essa. Agora, você acredita realmente no Maicon na seleção? O Maicon já passou um pouco a fase dele. Mas tá um pouco além. Mas é uma posição que está vaga, Tanto que o Filipão convocou o Jean para a Copa das Confederações, o Jean é volante. Pode ser até que dê certo o Maicon como reserva do Daniel Alves. Vamos torcer para que sim, Com certeza. Outra novidade foi a presença do Henrique, zagueiro que disputa a Série B com o Palmeiras, jogador de Série B, convocado para a seleção brasileira. Um jogador de muito talento, acho muito válida a presença do Henrique. O que eu ainda tenho certa dúvida é a insistência do Filipão no Jô. O Jô foi a gente estava em dúvida se ele levaria o Damião, se ele levaria o Pato. Ele acabou levando o Jô depois que o Damião se machucou. E o Jô continuou, O Jô entrou bem nos 2 primeiros jogos, marcou gols. Estava numa fase ruim pelo Atlético Mineiro, mas o Filipão está bancando a permanência do Jô na seleção. Vamos torcer para que dê tudo certo. E o Henrique, do Palmeiras, só voltando a falar do Henrique, o Palmeiras na Série B, o Henrique sendo convocado. Na Série A não tem ninguém melhor que o Henrique, o Hever, que foi convocado com as confederações. Não, os 2 zagueiros do Atlético Mineiro, aliás, eu acredito que tem muita condição de estar numa seleção brasileira, Sem desmerecer, logicamente, o Henrique que é um grande zagueiro, Isso aí. A apresentação da equipe será em Brasília no dia 2 de setembro. Como ficarão quase 10 dias concentrados, os jogadores que atuam no futebol brasileiro, o Jefferson, o Fred, o Jô e o Henrique, perderão 3 rodadas do Brasileirão. Filipão deixou claro a sua intenção de manter a base do time, mas preservou os times brasileiros, convocando um atleta de cada clube. É uma tática válida do Filipão. Afinal, esse calendário do futebol brasileiro é bem tumultuado, os jogadores vão para a seleção, perdem rodada pelos times, prejudicam seus times. Então é uma opção válida pelo Filipão, mas que prejudica o trabalho dele, porque ele pode deixar de ter convocado o Hever do Atlético Mineiro, o Jean do Fluminense, nomes que foram para a Copa das Confederações, mas ele tem que deixar de convocar por essa medida de convocar apenas um jogador de cada time. E nomes de peso que fariam muita diferença na seleção brasileira, O treinador também elogiou a equipe da Austrália, a sua primeira rival no dia 7 de setembro. O jogo será em Brasília. Lembrando que a equipe já está classificada para o Mundial. As eliminatórias da Ásia já chegaram à fase final e a Austrália, mesmo sendo da Oceania, disputa as eliminatórias da Ásia para poder equilibrar um pouco as coisas, porque a Austrália, quando disputava eliminatórias pela Oceania, passava por cima de todo mundo. Então a Austrália já está no Mundial, será uma das concorrentes
com o Brasil, que também já está logicamente classificado porque é o país sede. Então, a Austrália promete, segundo o Filipão, fazer um grande jogo. Segundo ele, o próximo rival é sempre mais difícil. Com certeza. E no dia 10 também de setembro, o Brasil enfrenta Portugal, a seleção que foi comandada de 2003 a 2008 pelo técnico Filipão, hoje o nosso técnico da seleção. Ele disse aí que o sentimento, ele que enfrentou 2 vezes a seleção brasileira pelo Portugal, venceu as 2 e pela primeira vez vai fazer o caminho inverso. Vai encarar os lusos comandando o time canarinho. Segundo ele terá um nó na garganta igual ao que teve quando esteve do lado de Portugal. Será que o Filipão está tão português assim, né? Ele ficou 5 anos lá, né? Então, ele venceu o Brasil com a camisa do Portugal. Eu acho que isso tudo faz muita diferença, mas que a gente passe por cima deles, com certeza. Por favor, né? E o Filipão ele é muito idolatrado também pelos portugueses, né? Portugal, não, apesar de ter tido bons times, bons jogadores, Portugal estava 40 anos sem chegar tão longe numa Copa do Mundo. Com o Filipão no comando, chegou às semifinais de 2006, ficou em 3º lugar e com isso os torcedores portugueses têm bastante carinho pelo Filipão. Com certeza. E a gente também, então ele que leve isso em consideração e que faça a nossa seleção passar por cima dos portugueses. Que no dia 7 te vence a Austrália, no dia 10 a gente vence Portugal e volta os caminhos da vitória, né? Não, aquela derrota da Suíça foi realmente um passo fora do caminho. Com certeza. E que todos esses testes, porque o Filipão está em período de teste, né? Sejam muito válidos para que a gente monte realmente uma seleção consistente para enfrentar a Copa de 2014. Com certeza. Agora vamos passar para o futebol campista, né? Começando sobre o Goytacazes, que na última terça-feira, data de aniversário do clube, elegeu seu novo presidente para o próximo triênio. Robson Barreto, da chapa branca Paixão Alvanil, com apoio de 102 votos contra 50 da oposição, venceu as eleições realizadas na sede social do Clube Alvanil. A vitória aí do Robson Barreto, novo presidente do Goytacazes. O Robson, de 45 anos, é um ex-bancário e administrador de empresas. Seu vice será o atual vice de marketing, né, o Márcio Rocha. Apoiado pelo atual presidente, o Jomar Garcia, a chapa obteve mais do que o dobro de votos do concorrente e saiu vencedora. Apenas pouco mais de 10% dos sócios aptos a votar compareceram às urnas. Faltou muita gente. Faltou muita gente no processo tão importante para o Goytacazes. E o ex-presidente Jomar Garcia fará parte da nova diretoria a convite do Robson. Ele vai assumir como vice-presidente de futebol do Goytacazes e vai ser o responsável pela montagem do elenco para a disputa da Copa Rio, ao lado do gerente de futebol, o Júnior Brasília. O Jomar, que foi presidente do Goytacazes desde 2010, não se candidatou à reeleição, que foram vencidos pelo Robson, mas apoiou bastante a chapa vencedora, mostrou realmente, tanto apoiou, que por isso ele está do lado do Robson nessa gestão do clube. Ele agradeceu bastante o convite e já falou como vice de futebol do Goytacazes. O elenco que vai disputar a Copa Rio se reapresentou nesta segunda-feira, com reforços anunciados também pela diretoria do time da Rua do Gás. Paulo Henrique, volante, ex do São João da Barra, o lateral Wallace e o zagueiro Jordan, que estavam na Portuguesa Carioca, né? A lista de reforços para a Copa Rio já chega a 14 e a diretoria segue no mercado. Agora, o vice de futebol, Jomar, já adiantou que aguarda o retorno do zagueiro Thales, que foi envolvido na polêmica da perda de pontos na Série B e ainda sonha com a contratação, esse burburinho que está rolando aí na cidade do Túlio Maravilha. Será realmente um grande evento de marketing para o Goytacazes, trazer o Túlio de 44 anos, não será tão mais importante. Em busca do milésimo gol, hein? Esse tão contestado milésimo gol. O Goytacazes vai disputar a Copa Rio, está no Grupo A, ao lado de Barra da Tijuca, Macaé, Olaria e Boa Vista, e vai estrear no dia 3 de setembro contra o Barra da Tijuca, no estádio Tele Santana, lá na Baixada Fluminense. Essa competição dá uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro e outra na Copa do Brasil em 2014. Então, uma competição muito importante para o Goytacazes nesses próximos meses, né, mãe? Isso aí, o Goytacazes esperando os reforços, né? Já chegaram alguns, ainda faltam alguns chegar. E quem sabe chega o Túlio Maravilha aí para competir e ajudar o Goytacazes nessa fase. Com certeza. E já o americano segue tentando buscar uma luz no fim do túnel nesse calvário que vem passando o clube. Na última quarta-feira, o clube acertou a venda do seu estádio, o Godofredo Cruz, parte muito importante da sua quase centenária história e deixando aí de ser oficialmente o time do Parque Tamandaré. Isso aí. O acordo que vem sendo estudado desde o início do ano prevê que a empresa compradora construa uma nova sede para o americano. O novo endereço do clube será em Guarulhos, onde será feito um novo estádio com uma capacidade para em torno de 11 mil pessoas, um centro de treinamento com 6 campos. Esse local também vai comportar a sede social do clube, né? Tudo isso numa área de 198, mais ou menos 1.000 metros quadrados. Além disso, todas as dívidas fiscais
do clube, que somam cerca de 1,3 milhões de reais, serão sanadas com a transação. Um bom negócio para o americano financeiramente, né, na conjuntura que ele se encontra hoje, mas historicamente uma tristeza perder o Godofredo. Com certeza, o presidente do americano, César Gama, revelou que as dívidas pressionaram o clube para vender sua sede histórica. O dirigente ainda ressaltou que sem o negócio, o clube teria pouco tempo de vida. Segundo ele, uma partida de despedida no estádio está sendo negociada com a empresa compradora para o torcedor poder matar a saudade do estádio Godofredo Cruz. Com certeza, já que o americano disputou a Série B do Campeonato Carioca desse ano, após ter sido rebaixado, né, de uma maneira inédita em 2012. Na competição, o clube não fez boa campanha, não conseguiu continuar na briga pelo acesso por conta das dívidas. A direção resolveu abrir mão de disputar, né, o campeonato da Copa Rio. E o último jogo oficial do ex-time do Parque Tamandaré no Godofredo Cruz foi no empate em 1-1 diante do Barra Mansa. Isso foi no dia 8 de junho, né? Com certeza, uma medida aí drástica, o torcedor se lamenta, o torcedor que desde pequeno se acostumou aí no Godofredo Cruz, vai ter que agora ir lá para Guarulhos, o time, o glorioso do Parque Tamandaré agora vai ser o glorioso de Guarulhos, muda um pouco a história do americano, mas que se isso for para trazer o americano de volta aos seus grandes dias, que tenha sido uma grande medida para poder recuperar o futebol do americano, né? É isso aí, é torcer para que o americano seja reerguido e volte a dar tantas alegrias para os torcedores, né? A gente vai ficando por aqui, eu agradeço, foi um prazer participar, estou muito feliz, obrigada. Mano. E na semana que vem, Arthur está de volta. Arthur está de volta, se Deus quiser. Arthur que fez aniversário ontem, nossos parabéns ao Arthur. Parabéns! Né? E nós vamos ficando por aqui, muito obrigado, mano, muito obrigado a você que nos acompanhou. Né? Temos um novo encontro marcado no domingo que vem. Muito obrigado e até mais. Até.